Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Boa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Motivo de muita alegria estar nessa noite aqui, recebendo essa confiabilidade do nosso pastor aí. Amém? Irmãos, ainda de pé, gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler até o verso 11. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 11. Amém? Vai ser uma palavra rápida, mas eu creio que Deus vai falar com alguém, ou com algumas pessoas, amém? Então, 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 11. Muito obrigado. A palavra do Senhor diz assim: certa vez, após ter comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passarás navalha. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Amém? Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para esta noite não é quantidade, mas sim proporção. Amém? Nossa pastor domingo, ele perguntou interessante em Daniel 3, que fala sobre intimidade com Deus. Amém? Então veio no meu coração de forma muito grande, até comecei com o nosso querido amigo Enilson, e falei disso. Não é quantidade, é proporção. Intimidade é proporção de intimidade com Deus. Amém? Então Samuel era filho de Ana, e Ana era esposa de Eucana. Eucana era um sacerdote naquela época, e ele era esposo de Ana. Ana era uma esposa amada, porém, ela era estéril, não poderia gerar filhos. Mas Eucana tinha outra esposa, e aquela outra esposa se chamava Penina. Penina, sim, poderia gerar filhos. Então, Ana tinha uma amargura no coração, uma tristeza no coração, porque ela não poderia gerar filhos. Ô Jonathan, coloca um fundinho aqui para me ajudar. Obrigado. Então, Ana tinha essa tristeza no coração, pois ela não poderia gerar filhos. Eu separei essa mensagem em dois pontos na minha visão muito importante. O primeiro ponto fala que Ana não deixou levar pelo deserto. O deserto de Ana, naquele tempo da sua vida, era a infertilidade. Ela não poderia ter filhos. E naquela época, a mulher
tinha uma alegria muito grande quando gerava uma vida, quando gerava um filho. Penina, por sua vez, teve 7 filhos com Eucana. E o ponto que eu quero chegar é que Penina teve 7, mas nós não ouvimos falar com a proporção dos 7 filhos de Penina. Mas nós ouvimos falar uma proporção tão grande de Samuel, o único filho de Ana. Então Ana dedicou tudo que ela tinha, o seu bem mais precioso, algo que ela guardou vários anos para ter, ela dedicou ao Senhor. Amém? Minha avó está aqui e eu observo na minha avó uma coisa muito interessante. E uma frase que ela costuma dizer para mim é que: faça direito, faça só uma vez e faça direito. Amém? Quem aqui costuma lavar um prato, costuma lavar um talher? Se você lavar 10 vezes um talher e não ficar bom, você vai ter que lavar de novo. Mas se você lavar uma vez com excelência, você lavará só uma vez. Então você fez com a proporção de perfeição aquela atitude. Elias era só um contra 850 servos, ou adoradores de Baal ou de Acera, que eram os deuses daquela época. Então Elias orou com uma proporção tão grande, mas ele tinha uma fé em Deus tão grande, que ele derrotou 850 servos de Baal. Gideão, com 300 homens escolhidos por Deus, derrotou cerca de 135 soldados adversários. Então, eles foram para a batalha, eles foram para a guerra com a proporção, com a vontade de ir e voltar. Irmãos, Ana só teve um, entregou de todo o seu coração para Deus. Nessa noite eu te pergunto, ligando com a mensagem do nosso pastor, qual é a proporção da sua adoração? Qual é a proporção da sua intimidade com Deus? Isso é um ponto que nós temos que se ligar, porque não adianta fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Não adianta você olhar para o reino de Deus de uma forma qualquer, de uma forma passageira. Você tem que olhar como tudo que você tem. Ana entregou o bem mais precioso dela e ela não se arrependeu. Ana gerou um filho e ele se tornou profeta de Israel. A proporção que a Ana entregou esse filho para Deus foi tão grande, que olha o que o filho dela se tornou. Irmão, em Cristo você pode se tornar algo muito grande. Em Cristo você pode conquistar coisas muito grandes. Em Cristo você pode conquistar algo muito maior. Amém? Nosso pastor fala que se você pede uma coisa, Deus pode entregar 3 vezes mais. Mas você tem que ter fé. Você tem que ter fé. E uma coisa que ele fala é que vai dar certo. Parece que está tudo dando errado, mas meu pai vira assim: Luquinha, calma. Tá nervoso por quê? Vai dar certo. Esses dias eu estou passando uma luta e meu pai fala: calma, cara. Isso aí é fichinha. Vai dar certo. Irmão, mas uma coisa é certa. Você pode ter o pensamento que vai dar certo, mas se você não tiver um olhar, um desejo de fazer a coisa com proporção, fazer uma coisa perfeita, você entregar seu melhor na adoração, você entregar o seu melhor na casa de Deus, eu tenho certeza, irmão, que você dá o seu melhor, você entregar o melhor de você aqui no reino de Deus, as coisas vão dar certo. Mas Ana passou por um deserto. A palavra do Senhor fala que Penina zombava de Ana. Quando Ana ia para o templo adorar a Deus, Penina ficava rindo. Eu tenho 7, você não tem nenhum. Esse é o deserto de Ana.
ela foi zombada por Penina. E Ana tinha tudo para pensar: meu esposo não me ama, eu sou estéria, a outra esposa deu 7, eu não dei nenhum. Mas ela tinha uma força de vontade, ela tinha uma esperança. E Deus honrou. Outro ponto que eu quero chegar, irmão, é que Ana achou um jeito de chamar a atenção de Deus. Ela fez um voto e cumpriu a sua palavra. Nós lemos aqui no versículo 11, e Ana fala assim: ela faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos, de fato olhares para a aflição da tua serva, e lembres de mim, e não te esqueça da tua serva, e lhe deres um filho homem, e eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passarei navalha. Naquele dia Ana achou um jeito de chamar a atenção de Deus. Então nesta noite, no momento de adoração, ache uma estratégia, chame a atenção de Deus, fale de uma forma diferente, talvez faça loucuras, mas chame a atenção de Deus nesta noite. Então fica a pergunta para a nossa semana, para o nosso dia: qual é a proporção da minha adoração? Qual está sendo o nível da minha intimidade com Deus? Eu estou dando tudo de mim? Está faltando algo? O que eu posso acrescentar para melhorar? O que eu posso fazer para agradar mais o meu Deus? É tempo? É dedicação? Ou é o nível da proporção? Irmãos, proporção não é quantidade. Não adianta nós fazermos as coisas 10 vezes, se não fizermos direito. Se nós formos em algum lugar, chega lá, esqueceu de alguma coisa, voltei, o que eu vou ter que fazer? Voltar. Não fiz direito, não anotei, não me dediquei, poderia ter ligado, estou esquecendo de alguma coisa? Não fiz, vou ter que voltar. Se eu venho para a casa de Deus, não entrego o meu coração verdadeiramente para Deus, a primeira prova que eu passar lá fora, o que eu vou fazer? Vou cair. E vou ter que voltar, me reconciliar, e vou ter que passar tudo de novo. E depois que a gente conhece o mundo lá fora, para voltar para cá, não é fácil. Tem algo que nos prende, tem algo que não deixa a gente voltar. Talvez a vergonha, talvez as amizades. Mas a nossa petição é nesta noite aqui: se você tem algo que aflige seu coração, se tem algo que te impede de se entregar novamente, se tem algo que te impede de se entregar totalmente a Deus, coloque nos pés do Senhor, entregue de forma, com uma proporção diferente, entregue de uma forma especial. Talvez o especial para mim, talvez o melhor para mim, não seja o melhor para o meu irmão, mas o que importa é que é o meu melhor. Deus vai ver o meu melhor, Deus vai ver a melhor proporção do meu coração, Deus vai ver que é verdadeiramente o meu melhor. Amém? Então se coloque de pé nesta noite, vamos fazer uma oração pedindo a Deus, perdoando talvez algo que nós cometemos essa semana. Talvez nós não se doamos ao máximo, talvez nós faltamos até mesmo um culto por besteira, talvez nós não se entregamos no nosso ministério de uma forma 100% a Deus. Talvez nós sabemos que nós podemos entregar mais, mas nós não entregamos 100%. E nós nos conhecemos, nós sabemos o nosso limite. Talvez você tenha aquele pé atrás e está se cobrando e fala: Deus, mas eu poderia agregar no reino de Deus de uma forma melhor e eu não estou agregando, estou deixando a desejar os seus pés. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, estamos de cabeça curvada, estamos com sentimento, papai, de reconhecimento nesta noite.
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu, Lucas, venho te pedir perdão, Pai, pelas vezes que eu falhei contigo, pelas vezes, papai, que eu não entreguei 100% de mim, que eu não entreguei na proporção que eu poderia ter entregado a Ti, Pai. Pai, eu venho pedir perdão, papai, pelas minhas falhas. Eu venho pedir perdão, Senhor, pelas minhas negligências contigo, Pai. Nós sabemos, papai, que o Senhor é um Deus misericordioso, mas nós sabemos que mais do que isso, o Senhor é um Deus justo, Pai. Então, Senhor, eu venho colocar agora a minha vida sobre a sua presença, Jesus. Eu venho colocar o meu ministério, papai. Eu venho colocar o ministério, papai, dessa igreja na sua presença, Jesus. Nós somos seus servos, papai. Nada mais importa a nossa vida, Senhor, se não for para te adorar, se não for para te servir, Senhor. Senhor, então eu venho colocar, papai, nesta noite, a minha vida sobre a sua presença, Senhor. Eu coloco, Senhor, a minha adoração, eu coloco a minha entrega a Ti, Pai. Senhor, nas minhas dificuldades, eu venho pedir que o Senhor venha me ajudar, papai. Que o Senhor venha me dar força, papai. Que o Senhor venha me dar esperança, perseverança, para contribuir para o Teu reino. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite essa é minha adoração sincera, é minha entrega, papai, a Ti. Quando eu me converti, Pai, eu falei que o Senhor era o capitão do meu barco, o Senhor era o piloto do meu avião. E quando a gente está no avião, quem a gente entrega a nossa total confiança se não é no piloto? Quando a gente está num barco, a gente entrega a nossa total confiança se não é para o capitão daquele navio. Então, Senhor, mais uma vez eu declaro o Senhor como capitão do meu barco. Eu declaro o Senhor, papai, como piloto do meu avião. Pai, eu entrego totalmente minha vida a Ti. Eu entrego totalmente meu coração a Ti, papai. Porque o meu desejo é mais de Ti, é mais de Ti, mais de Ti, papai. A minha petição, Senhor, é mais entrega, Senhor, a Ti, mais adoração a Ti, papai, mais consideração a Ti, Deus. Eu sei, papai, que tudo que eu fizer, papai, não vai ser comparado ao Seu ato de amor por mim, que foi entregar o Seu único Filho, papai, pela minha vida. Mas eu entrego de todo o coração a minha adoração, de toda sinceridade a Ti, papai. Pai, a partir de hoje eu vou me esforçar ao máximo, papai, para entregar o melhor de mim, a proporção maior que eu puder dar a Ti, papai. Então, Pai, esse é meu desejo, essa é minha entrega, essa é minha entrega a Ti, Deus. Age, faz, transforma, Jesus. Em nome de Jesus.